Amém, graças a Deus. Você que está nos visitando, seja muito, muito bem-vindo. Fique à vontade. Se você não tomou café, na ida, tome na volta, depois do nosso culto. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia agora em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Do versículo 1 ao 4. Deixa aberta a sua Bíblia aí, que a gente já vai ler. João escreve o Evangelho, que é o quarto Evangelho que a gente tem na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Na ordem é o quarto. Quando João escreve o Evangelho, esse Evangelho que leva o seu nome, lá por volta do ano 90 depois de Cristo, os outros três Evangelhos já circulavam, fazia 2 décadas. Então já fazia 20 anos que Mateus, Marcos e Lucas rodavam pelas igrejas, ali em Jerusalém, na região da Ásia Menor, lá para cima, enfim, no mundo cristianizado da época. 20 anos depois que Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas estavam rodando por aí, João escreve o seu Evangelho. Porque nessa época, começou a surgir no meio da igreja uma heresia, um movimento de heresia muito perigoso, que era chamado gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura de filosofia grega com fé judaica. E basicamente o gnóstico, ele acreditava que a matéria é totalmente ruim e só o espírito é bom. Por isso ele acreditava que era impossível Jesus ter sido Deus, porque não é possível que Deus, que é espiritual e é totalmente bom, tenha tido contato com uma carne, com uma matéria que é totalmente ruim. Então eles não criam na ressurreição, não criam na encarnação de Jesus, não criam que Jesus era Deus, porque os gregos não acreditavam nesse tipo de coisa. Então estava circulando na igreja uma heresia que dizia que Jesus não podia ter sido Deus. Não tinha como ele ser 100% Deus e 100% homem. E aí João começa a escrever o seu Evangelho para trazer essa verdade à tona, que Jesus era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem quando esteve aqui. Então João escreve o seu Evangelho para rebater essa heresia. E aí João vai revelar quem é Jesus. E ele começa, nessa sua iniciativa de combater essa heresia, ele começa dizendo, que está escrito aí na sua Bíblia, que eu vou te convidar a ler comigo agora. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o Verbo. João começa a sua defesa com essa frase: no princípio era o Verbo. Por que está escrito verbo aí na sua Bíblia? O Novo Testamento foi escrito em grego. E essa palavra em grego, que foi traduzida como verbo na sua Bíblia, é a palavra logos, que é uma palavra muito comum na língua portuguesa, porque ela compõe um monte de outras palavras. Logos em grego é palavra, como você tem logotipo. Logo, palavra, tipo, impressão, marca. Então, logotipo é uma palavra que teve uma impressão, foi marcada. Biologia, biovida, logia vem de logos, palavra, estudo da vida. Teologia, Deus, estudo sobre as coisas de Deus. Então, logos é uma palavra que compõe um monte de palavras no português também.
Só que tem um detalhe que eu quero que você preste atenção aqui, irmão. No grego tem outra palavra que significa palavra, além de logos. Mas logos tem um significado mais profundo. Logos significa palavra no sentido de uma palavra que comunica alguma coisa. Mais ou menos assim. Amor é uma palavra, é ou não é? Agora, quando eu viro para a Dani, minha esposa, e falo, eu te amo é logos, porque é uma palavra que está comunicando alguma coisa, não é uma palavra por si só, não é um vocábulo, é uma palavra que foi falada. Logos é uma palavra que cumpre um propósito, que foi proferida. João diz, no princípio era o logos, no princípio era a palavra que foi proferida, não é qualquer palavra. E ele está falando de Jesus. Jesus é o logos, é a palavra proferida. Mas por que João escolhe essa palavra, irmãos? A filosofia grega tinha muita força nessa época. E tinha um cara que era muito conhecido, que chamava Heráclito. Era um filósofo, e é um filósofo, se você já estudou filosofia, você já deve ter passado pelo estudo desse cara, Heráclito. Ele, como um bom grego, dividia ali entre material e espiritual, bem e mal, mas ele falava uma coisa diferente dos outros filósofos. Ele falava o seguinte: existe alguma divindade e existe nós aqui. Existe a coisa sobrenatural e existe a gente aqui. Só que tem que ter um intermediário entre essa divindade que ninguém sabe direito quem é e a nossa realidade aqui. Aí esse Heráclito, na filosofia, ele vai dizer que o intermediário entre a divindade e a humanidade é um logos. Então ele é um filósofo que está dizendo o seguinte: entre Deus e nós tem um logos, tem um intermediário, tem um negócio ali no meio que eu não sei o que é. Heráclito não dá o nome. Ele só está dizendo, tem alguma coisa que vai criar uma conexão entre a gente e o mundo divino. Essa é uma teoria filosófica que está correndo lá. O que João fez? Você está dizendo que existe um intermediário entre a divindade e o homem? Então tudo bem, então deixa eu te dizer. No princípio era o Logos. A sua dúvida filosófica, deixa que eu vou resolver aqui agora. O Logos que você não sabe quem é, eu vou te dizer quem é: Jesus. No princípio era o verbo, era o Logos. Então, o que João está dizendo aqui? Ele está dizendo, aquilo que você na filosofia não consegue definir, eu estou te dando a certeza do que é. Jesus de Nazaré é o meio através do qual o homem, a raça humana, qualquer mulher, qualquer homem, pode se reconectar a Deus. Esse Logos não é indefinido, não é um talvez, não é uma nuvem, não é uma coisa nebulosa, é Jesus de Nazaré, tem nome. Jesus é o Logos. E aqui a gente já aprende uma coisa fundamental, irmãos. João, ele aproveita um conceito da filosofia e dá significado a ele. Perceba que uma pessoa bem resolvida, como João, que tem uma espiritualidade bem resolvida, ele não fica inventando dilema com as coisas. Você percebe, irmãos? Porque a gente vive numa época difícil. E quem está dificultando a nossa época, irmãos, muitas vezes são os próprios cristãos. Porque a gente está querendo pegar aquilo que o mundo tem como valor, que não condiz com aquilo que é eterno, com aquilo que vem de Deus, e a gente está querendo criar um embate entre vocês são os errados e nós somos os certos. A sua ideologia é errada, a minha é certa. Não, irmão. João não foi ali, diante dos filósofos, dizer, o meu conceito de divindade é o que presta e você não sabe de nada. Não, ele pegou, ele se apropriou de uma ideia filosófica e simplesmente encaixou nela a verdade eterna.
Ele dialogou, dialogos. Ele dialogou com a filosofia da época, ele não criou uma briga. Ele não deixou claro, ele não fez uma postagem para dizer, eu tenho a verdade e você é da mentira. Ele simplesmente deu luz à ignorância das pessoas. Ele preencheu de significado. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você é chamado por Deus para trazer significado para a ignorância das pessoas, e não para deixar claro que você sabe a verdade e que a outra pessoa, por não saber, está condenada. Um seguidor de Jesus é aquele que não tem medo de ideologia nenhuma. Mas o seguidor de Jesus é o que vai iluminar, seja qual for a ideologia, com as verdades eternas de Deus. Vai trazer significado, vai criar algo que faça com que a outra pessoa, na sua ignorância, seja iluminada. É o que João fez aqui. E a gente vive uma época, que historicamente, se a gente for olhar, de 100 anos para cá, a igreja evangélica, ela só fala de coisas espirituais, mas não consegue conectar o espiritual com o chão da vida. Então é muito comum, a gente que cresceu, eu que cresci a vida inteira na igreja, no evangelho, conseguir entender muito bem as estruturas religiosas, mas não conseguir enxergar como aquilo resolve a minha crise numa terça-feira à tarde, quando eu não estou na igreja no culto. Eu lido muito bem com a estrutura religiosa, eu lido muito bem com a liturgia, eu lido muito bem com a organização do culto e tudo mais, mas na hora que eu enfrento uma crise no meu casamento, eu não sei o que eu faço. Parece que toda aquela minha liturgia não se conecta com o chão da vida. E aí, irmãos, é muito comum a gente encontrar cristãos, bons frequentadores de igreja, que têm uma índole duvidosa, que tem um caráter assim meio esquisito, porque são pessoas que cresceram nessa cultura religiosa de um século, que criou compartimento. Esse é o compartimento da sua religiosidade, esse é o compartimento do seu casamento, esse é o compartimento do seu trabalho, esse é o compartimento da sua hora de lazer, como se a gente fosse fragmentado. O Evangelho trata você como uma pessoa inteira. Então a espiritualidade que Deus te oferece é uma espiritualidade que vai servir para você estar aqui no culto, mas para você resolver um problema dentro da sua casa. É uma espiritualidade que vai fazer com que você, no seu trabalho, desempenhe de uma maneira melhor. É uma espiritualidade que vai fazer com que a sua relação com o seu vizinho seja uma relação de virtude. É uma espiritualidade que vai fazer com que você, diante da pessoa que te persegue, seja aquele que vai iluminar a ignorância dela. Amém ou não, irmãos? Então, o Evangelho, a nossa espiritualidade não é algo apenas para o espírito, é para a sua vida inteira. É para tudo. Porque Deus se fez entender. Jesus virou um ser humano de carne e osso, para nos dizer que aquilo que vem de Deus, que é inalcançável, inatingível, agora pode ser compreendido por você e por mim, na vida. Tem um escritor cristão muito conhecido, que chama Filipenses, e ele tem um livro que se chama O Jesus que eu nunca conheci, e nesse livro ele diz o seguinte, que ele começou a criar peixe de água salgada, ele montou um aquário lá gigante para criar peixe de água salgada, e era muito caro, dava muito trabalho, porque ele tinha que manter ali a salinidade da água, o pH tinha que ser tal, dava um trabalhão para o peixe se manter vivo. 3 vezes por dia ele ia lá, colocava a ração para o peixe, dentro daquele aquário, mas quando ele chegava assim no vidro para interagir com o peixe, eles fugiam. E aí ele pensava, no livro ele diz que ele conversando com um amigo, ele fala, dá um trabalhão cuidar daqueles peixes,
dou ração 3 vezes por dia, é caro, e quando eu chego ali para interagir, eles fogem. E o amigo dele sabiamente disse, é porque você é como Deus para eles. Você não é um outro peixe. Você é uma figura assustadora. Eles não conseguem entender o que você faz. Eles não conseguem entender a sua intenção, simplesmente porque você é um ser humano, você não é um peixe. E nesse próprio livro, ele monta essa analogia, para dizer, Deus precisava fazer com que a gente compreendesse quem Ele é, e para isso, Ele se manifestou de uma maneira que nós pudéssemos entender. Jesus é a materialização de Deus, de modo que não ficasse dúvida nenhuma no seu coração e na sua cabeça, sobre quem você é e quem Deus te chamou para ser. Jesus é a expressão máxima de Deus dizendo, você é um plano eterno que eu projetei antes de tudo. Você não é um acidente que a sua mãe pôs no mundo. Você é um projeto amado, que eu chamo de filho. E eu me tornei como você para você não ter dúvida do que eu te chamei para ser na sua vida. Isso é Jesus de Nazaré, irmãos. Isso é o que Deus fez, Ele se tornou entendível, assimilável. E aí João diz no versículo 1, no princípio era o verbo. Então no princípio, e João sabiamente está usando assim uma referência de Gênesis. Como que é Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então João cria esse paralelo e fala, no princípio, imitando Gênesis. O Criador do céu e da terra era o verbo. O céu e terra só foram criados porque o verbo, o logos, a palavra falada, Jesus era. No princípio era, não é foi. Não é no princípio Jesus foi o verbo, ele era, ou seja, antes de tudo existir, ele já era o verbo. Ele era a palavra que traz existência a qualquer coisa. Quando Deus diz, haja luz, Jesus continua sendo o verbo, e eternamente ele vai ser. É uma condição constante de Jesus. Não foi uma condição pontual em determinado momento. Ele era o verbo, antes de tudo ele já era, durante a criação ele é, e para sempre ele será. O referencial absoluto de qualquer pessoa é Jesus. E no versículo 2, João vai dizer, no princípio era o verbo, e estava no princípio. A fala de João é, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Estava com Deus. Então, se o verbo existe antes da criação, se Jesus existe antes da criação, se ele estava com Deus, ele é eterno, ele é Deus. Lembra que João está colocando na cabeça dos hereges que Jesus, que veio em carne e osso, era Deus. Ele está provando que Jesus é Deus. Ele estava com Deus. Antes de tudo existir, ele já estava com Deus. Ele é Deus. E no versículo 3, João vai dizer, tudo que foi feito por meio dele. Então não é só que Jesus estava com Deus, Jesus é Deus, e é por meio dele que tudo existe. Porque a cruz, meu irmão, não é um plano B de Deus. Não é que Deus cria as coisas, dá tudo errado, e ele fala, e agora, o que eu vou fazer? ChatGPT. Não, brincadeira. Não foi assim, vamos ver o que vai acontecer. Ah, Jesus, você está afim? Vamos fazer um remendo. Não. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, se eu não estou errando, Pedro fala assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus, e que o sangue de Jesus é conhecido desde antes da fundação do mundo. O que Pedro está dizendo? Que o sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo. Simples, antes de Deus dizer haja luz, ele teve que dizer haja cruz. Então a cruz é o que Jesus se dispôs a fazer antes de dizer haja luz. Para Deus dizer haja luz e criar tudo, primeiro Jesus teve que dizer
a cruz é uma possibilidade. Porque se esses seres que nós vamos criar algum dia se rebelarem, eu assumo a existência deles. Isso é Jesus de Nazaré, irmãos. Jesus, por meio dele é que tudo se fez, porque a cruz existe na eternidade. Não é um remendo que Deus teve que colocar em prática 2000 anos atrás. Toda a realidade existe em Cristo, e aí presta atenção. Esse ano nós estamos falando de um tempo de restauração. Jesus é quem tem o poder de restaurar e reconstruir qualquer coisa na sua vida, pelo simples fato de que qualquer coisa que existe em Jesus. Não existe nada que possa se sustentar fora de Jesus. E esse Jesus que cria o cosmos, o universo, as estrelas mais distantes, esse universo inalcançável, que a ciência nem consegue entender direito, está tudo inserido em Jesus. Esse mesmo Jesus é quem tem um olhar de amor pela sua vida, para dizer: as coisas que estão em ruínas na sua vida, eu vou reconstruir. Porque o poder de Jesus que construiu o universo é o mesmo poder que habita no Espírito Santo de Jesus, e que habita em você, e que te dá a garantia de que as coisas que estão arruinadas na sua vida podem ser restauradas. Jesus de Nazaré. Versículo 4. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. E aqui João, ele apresenta duas realidades, que são diferentes, mas estão conectadas. A vida está em Jesus, e essa vida é a luz que ilumina os homens. O que João está falando aqui? A vida estava nele, significa que a existência é algo possível para todas as pessoas. Um ateu existe em Deus. Um satanista existe em Deus. A existência humana só é possível em Deus. Então, o que o João está dizendo? Que até mesmo uma pessoa que não está nem aí para Deus, ela existe em Deus. Ela só existe porque a sua existência é sustentada em Jesus. É isso que João está dizendo aqui. Tudo existe em Cristo. Então a existência de tudo, das coisas sagradas, as coisas pagãs, as coisas amaldiçoadas, que você quiser imaginar, está dentro de Deus. Por que o diabo existe, irmãos? Porque Deus sustenta a existência do diabo, porque o diabo não é outro Deus. O diabo, ele ainda existe para cumprir um propósito. A Bíblia diz que nós, quando Jesus voltar, vamos julgar os anjos. Então os anjos, os demônios, o diabo, só existem porque Jesus sustenta a existência deles. Não tem como nada existir fora de Deus, não existe essa possibilidade. A vida estava nele, então qualquer coisa que existe, existe em Jesus. Não existe nada fora de Jesus. Agora, João também diz: a vida era a luz dos homens. Então, veja bem, a existência é para todos. A luz de Deus, não. Mais ou menos assim. A gente não costuma dizer que Deus é onipresente? Você estuda aí, você faz qualquer curso em teologia, você vai ver que um dos atributos de Deus é a onipresença, não é? Então, é e não é, irmão. Porque a divindade de Deus é onipresente, que é o que eu acabei de falar, que é o que João está dizendo, a vida estava nele. Então, tudo que existe, existe em Deus. Então,
Se tudo existe dentro de Deus, logo, Deus está em tudo, certo? Uma conta simples. Se não tem nada fora de Deus, então Deus é onipresente. Ele está em todas as coisas, em todos os lugares, porque tudo está dentro de Deus. Então, a divindade é onipresente. O que não é onipresente, irmãos? Sabe o que não é onipresente em Deus? A paternidade. A divindade é onipresente, a paternidade não. Porque a vida está em Jesus, então tudo existe em Jesus, mas a luz que ilumina os homens é só para aqueles que aceitam ser iluminados por Deus. Deus, enquanto divindade, é onipresente, mas conhecer Deus como Pai que Jesus revela, não é para todo mundo. É só para aqueles que se arrependem. Sem o arrependimento, não existe possibilidade de você ser iluminado pela luz de Cristo. Então a paternidade de Deus não é para todos. Isso é muito claro quando a gente vai lendo os evangelhos. Jesus o tempo inteiro está andando, e quem que está seguindo Jesus? A multidão. Então, para a multidão, Jesus é divindade. Mas quando Jesus tem que se assentar para ensinar, o que o Evangelho diz? Quem é que se assenta ao redor de Jesus? Os discípulos. Então, para ver Jesus como divindade, qualquer multidão presta. Para conhecer o Pai e Senhor de Jesus de Nazaré, você precisa sentar ao redor de Jesus e viver como um discípulo. Então, se você leva a sua vida como multidão, Deus é só uma divindade que você acha que é onipresente e que tem a obrigação de te salvar quando a coisa der errado. Mas quando você aprende que Deus é Pai, e que o convite de Jesus é para você se assentar ao redor dele, para aprender, para ser orientado, para ser iluminado. Aí Jesus deixa de ser uma divindade que você acessa quando o calo aperta, e Jesus passa a ser aquele que vai revelar o Pai, que vai te orientar em tudo que você fizer na sua vida. Você vai ser uma pessoa orientada. Então tem muita gente que vem para a igreja para pedir solução para Deus, e Deus não está aqui para te dar solução, meu irmão. Porque se Deus te der só a solução e você não transformar a sua cabeça dura, daqui a pouco você vai voltar para pedir outra solução para outro problema que você arranjou. O que Jesus está nos dando é luz. Ele era a luz dos homens. A luz ilumina, orienta o caminho, porque Jesus não está compromissado em resolver o seu problema. Jesus está compromissado em fazer com que você seja uma mulher e um homem orientado. E muitas vezes a gente está assim desesperado e ansioso para resolver o problema e esquece de se tornar alguém bem resolvido. Então presta atenção, meu irmão, antes de Deus resolver o seu problema, Ele está fazendo com que o problema trabalhe em favor de você, para você se tornar alguém bem resolvido. Não queira ter o seu problema resolvido antes de você se tornar uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa que é iluminada por Deus, que recebe a luz que ilumina os homens. Deus é a luz que ilumina. E essa iluminação, irmãos, de Deus, é uma relação. Põe na sua cabeça. Jesus se encarnou, se fez carne e verteu o seu sangue, entregou o seu corpo e jorrou o seu sangue, como um ser humano, porque Jesus está o tempo inteiro querendo que no seu coração você não perca a sensibilidade de entender que Ele é um Deus que está falando com você. Ele nunca deixou de se comunicar com você. E para se comunicar com você, Jesus muitas vezes vai escolher o caminho mais lento. Porque o caminho mais rápido não ensina.
Ele resolve, mas não ensina. O caminho mais lento garante que você vai aprender. Ser orientado, iluminado. Porque se você for parar para pensar, irmãos, tem coisa que era muito fácil Deus resolveu, não é? Não dá a impressão assim às vezes de que Deus não sabe usar direito o poder que Ele tem? Então quando a gente não é bem orientado por Deus, a gente tem essa sensação errada de que Deus tem todo o poder, mas não sabe usar. Porque vem uma pandemia e mata não sei quantos milhões, onde que Deus estava que Ele não estralou o dedo e acabou? Aliás, por que Deus deixou esse vírus existir? Era só Ele ter feito assim, o vírus nem existia. E por que a gente fica doente? Por que criança tem câncer? Por que o desastre aparece na vida de quem serve a Deus? Não dá a impressão de que Deus não sabe usar o poder dele, irmãos? Fala a verdade, se isso não é uma crise de vez em quando que passa na cabeça da gente. Não, porque a gente está pensando num Deus que resolve, não num Deus que orienta. Porque para começo de conversa, essa realidade que nós estamos agora, ela é uma realidade o quê? Passageira. A nossa fé em Jesus é uma fé na ressurreição, e a fé na ressurreição é a fé de que vai vir novo céu e nova terra. Na eternidade aí a gente vai ser completo, corpo glorificado, tudo resolvido, ninguém vai ter crise, você não vai tomar remédio para ansiedade, ninguém vai precisar tomar insulina para ter diabetes, está tudo resolvido no céu, corpo glorificado. Quer dizer que tudo aquilo que Jesus faz enquanto a gente está aqui, tudo que a gente chama de cura, na verdade é o que, irmãos? Remendo. Porque esse seu corpo aí, não vai ser assim para sempre. Vai ter uma nova realidade que vai aparecer, vai transformar quem você é e quem eu sou. Então por que a gente fica ansioso num tempo que é transitório? Se tudo que Deus fizer agora é só um remendo, mas é um remendo para quê? Para construir em você uma consciência de eternidade. Então Deus vai te ensinando e trabalhando processos em você, e esses processos muitas vezes vão incluir você ter um diagnóstico, um milagre que você esperava não acontecer, mas durante esse processo você vai recebendo luz, e vai se tornando alguém eterno por dentro, que sabe que a eternidade é o futuro, que a sua esperança descansa naquilo que é eterno e que vai chegar. Então não fique ansioso se você achar que Deus está demorando, porque não é que Ele está demorando, Ele está se relacionando com você, Ele está colocando a sua vida num lugar de importância tão grande, que Ele se preocupa em fazer você conhecer o amor que Ele pode ofertar, por ser um Deus que te chama de filha e de filho. Se você é pai ou mãe, você consegue perceber isso bem. Ontem, por exemplo, as crianças em casa queriam comer hambúrguer, e aí eles inventaram de fazer um hambúrguer. Pai, vai lá, compra as coisas que eu quero fazer, o Pedro falou. E a gente chegou de viagem, cansado, mas fui lá no mercado, trouxe as coisas. A carne, então a gente fez a carne, tem lá, fez o molde, Pedro fazendo uma coisa, Alice fazendo outra, eles resolvendo tudo, eu só administrando ali, para Pedro não se queimar na panela, a Alice que bota a mão na língua do cachorro e pega a carne e joga com a mesma mão, é assim, anticorpo lá em casa é tudo de alto nível, não foi brincadeira, ela fez isso mesmo, tá? Ela passou a mão no cachorro e pôs na carne e no queijo, não sei quem comeu esse hambúrguer, não sei qual que foi. Mas assim, se eu fosse fazer, se eu tivesse na cabeça, terminar logo o hambúrguer, era muito mais prático eu ter feito como? Sozinho. Se eu faço sozinho é muito mais rápido, eu corto o pão, faço a carne, está tudo ali, eu já sei fazer, pronto. Ou faço eu ou faz a Dani. Quando as crianças aparecem na história, qual que é a última coisa que eu estou pensando, irmãos? Em ser rápido.
Eu não estou pensando na eficiência do tempo de fazer o hambúrguer, eu estou pensando na relação com os meus filhos. O que eles podem aprender a lidar com uma frigideira? Como eles podem aprender no processo de fazer as coisas juntos, em que um tem uma responsabilidade, a outra tem outra. Em que eu tenho que esperar a vez do outro, se o outro atrasou para fazer a parte dele, eu tenho que esperar o tempo dele. Nisso de fazer a comida com os filhos, demora muito mais. Só que eu não estou pensando em ser rápido, eu estou pensando em construir uma relação com eles. Então Deus na sua vida, meu irmão, Ele não está sendo rápido porque Ele está te ensinando. Tem coisas que Deus podia ser muito mais rápido para fazer na sua vida, e Ele só não faz, porque Ele precisa ir no tempo em que você vai aprender a ser orientado. A cruz de Jesus resolveu todos os problemas. Os problemas que você teve, os que você está tendo e os que vão aparecer estão resolvidos na cruz, porque a cruz garante que a sua esperança é a eternidade. Na eternidade está tudo resolvido. Então qual que é o nosso compromisso enquanto a gente está aqui, irmãos? Ser orientado por Deus. A vida é a luz dos homens. Deixar com que a luz de Jesus ilumine as nossas trevas, nos dê novo significado, nova esperança e uma nova maneira de viver a vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, te damos graças por essa manhã. Como é bom poder olhar para a Tua Palavra e entender tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Saber que o Senhor é a palavra proferida por Deus. Que o Senhor é aquele que vem nos encontrar para nos orientar e construir em nós uma identidade pautada na eternidade. Nós enfrentamos problemas. Pode ser que alguém aqui esteja enfrentando um diagnóstico. Pode ser que alguém aqui esteja enfrentando alguma questão trágica. Ou um desafio que parece que não tem uma solução aparente. O Senhor é o Deus que conhece as nossas vidas. Então nessa oração, em primeiro lugar nós oramos para que o Senhor venha com teu conforto, consolo, trazer alívio aos corações. Porque o Senhor é um Deus sim que cura. O Senhor é um Deus que resolve o problema. Mas o Senhor não é apenas isso. Mais do que isso, o Senhor é um Deus que nos orienta, porque o Senhor nos chama de filhos. O Senhor é um Pai que está construindo em nós uma genética espiritual que nos faz ser cada dia mais parecidos com Jesus. E que em nome de Jesus nada, nem ninguém, nem o inimigo e nenhuma situação ou tribulação roube de nós essa esperança de que estamos em um processo de construção de uma identidade eterna. Que nenhuma situação adversa tire de nós essa convicção de que o Senhor está nos dando uma forma de ser orientada, iluminada por aquele que é a luz dos homens. Ilumina as nossas trevas, Senhor. Mais do que isso, faça de nós agentes de transformação e iluminação na vida das pessoas. Porque o Senhor também nos disse que nós somos a luz do mundo. A luz que ilumina os homens é refletida na vida de outros homens. Queremos ser orientados pelo Senhor para oferecer essa orientação que salva e liberta. Se tem algum coração aqui ouvindo a Tua palavra e queimando pelo desejo de Te conhecer, que o Teu Espírito Santo convença da verdade, da justiça, que os corações sejam quebrantados e totalmente entregues e voltados ao Senhor em arrependimento, dizendo: Jesus de Nazaré é o Senhor da minha vida. Tudo vem dele e tudo em nós é uma expressão de amor por Ele.
na medida em que amamos uns aos outros. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus.